para as vigílias. E eu ficava meditando na palavra, era orando, cantando, chorando na presença de Deus, para que o Senhor viesse guardar os meus filhos. Porque somente ao Senhor, a mão do Senhor alcança nossos filhos, a nossa família, irmão. Porque ainda aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, nós não podemos parar de louvar, nós não podemos parar de interceder pelos nossos filhos, porque Deus o alcançará com a sua bendita, maravilhosa salvação àqueles que ainda não ouviram a palavra do Senhor. Eu já quero deixar bem aqui rapidinho que Efésios 6 diz assim, primeiro diz assim: vós filhos sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, o segredo é nós obedecer nossos pais, porque eu também ainda tenho pai, tenho mãe também, ainda não aceitaram a Jesus. E o segredo é, filho, nesta noite, temos que obedecer nossos pais. Temos que criar, e eu sempre pedi a sabedoria a Deus, e ainda peço, para que Deus venha me dar sabedoria como cuidar dos meus filhos. Eu louvo a Deus, porque meus filhos nunca me deram trabalho assim, porque eu sempre estava atento a tudo. Todo momento eu ia para o ensaio, eu ia à escola, a mãe que mais ia na escola era eu. E aí, sempre quando eu chegava lá, o diretor dizia assim: mãe, de novo? Eu digo: enquanto estiver estudando aqui, você vai ter que me ver aqui, porque a gente tem que acompanhar, porque se nós não acompanhar, o inimigo ele acompanha. E você vê que mente de jovem é diferente da nossa mente mais adulta, mas que entende mais a palavra do Senhor. Que nesta noite vamos todos ficar de pé, vamos convidar aqui nosso irmão Francisco, que vai estar orando para receber o nosso pastor, que irá pregar a palavra do Senhor Jesus. E aqui eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar mais uma oportunidade. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos orar. Eterno Deus, soberano Pai, Senhor, te agradecemos por mais este momento, esta oportunidade tão especial, tão bela, que o Senhor concede a todos nós estarmos aqui na tua casa, na tua santa presença. E já ouvimos, Pai, louvores que engrandeceu o nome do Senhor, adoramos ao Senhor através dos louvores. E agora, Pai, nós vamos ouvir a santa e preciosa palavra do Senhor, que edifica, que é penetrante, que é viva, que é eficaz, que é pura, que é poderosa. Abençoa, Pai, o teu filho neste momento, que vai trazer a tua palavra. Usa, Senhor, nesta noite como tu queres usar, Senhor, e fala com a tua igreja, pois nós assim oramos e no nome de Jesus agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor mais uma vez, amém? Glória a Deus, graças a Deus, que sempre nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, nesta oportunidade, fazer a leitura da palavra de Deus. Se encontra aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Dá impressão, meus amados e queridos, neste capítulo, que os coríntios também escreveram algo para Paulo, né? Tipo assim, uma carta também, né? A carta de Paulo aos Coríntios e a carta dos Coríntios para Paulo. Vamos lá. Diz assim: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido.
o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por mútuo consentimento, por algum tempo, para que vos aplicades à oração. E depois juntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes não é bom que fiquem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consiste em habitar com ele, não deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consiste em habitar com ela, não deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus nos chamou para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordenou em todas as igrejas, que ordeno em todas as igrejas. Amém? Até aqui, meus queridos. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, por esta mensagem, por esta palavra, nesta noite. Vemos aqui o apóstolo Paulo respondendo algumas perguntas, né? Aqueles irmãos ali na igreja em Coríntios, parece-me que eles tinham alguma dúvida com respeito ao casar, ao estar solteiro, ao casamento, ao estilo de vida no qual eles deveriam viver naquele momento, naquela situação. Parece, meus amados e queridos irmãos, até que Paulo ele está aqui proibindo o casamento, instituição no qual nosso Deus constituiu lá no Jardim do Éden, não é? Paulo aqui não está proibindo, aqui Paulo não está ensinando que alguém que queira ficar solteiro, fique solteiro obrigatoriamente, ou qualquer uma outra situação como essa. Mas Paulo ele está ensinando aquela igreja, está ensinando aqueles irmãos. Nós temos que analisar o contexto, irmãos. O que era que acontecia naquele tempo? Os irmãos eram perseguidos, né? Havia muitas dispersões, muitas diásporas, e por isso seria bem melhor a pessoa fugir de um lugar, fugir sozinho, do que fugir levando família, mulher, filhos, e muitas vezes deixando filhos para trás, deixando mulher, porque não... Na verdade, daria tempo que eles viessem a fugir, a sair daquela situação de perseguição. Então eles vão perguntar: Paulo, com respeito a esta situação, com respeito ao casamento, com respeito ao celibato, com respeito às situações de mulher descrente, de homem descrente com a mulher, como é que nós ficamos nessa situação? E Paulo aqui vai ensinar e vai falar muito bem com respeito a
todas as suas dúvidas e todos os seus questionamentos. Parece até que Paulo está falando e esta palavra não é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, porque ele diz: olha, com respeito a essa situação, diz o Senhor, assim, assim, assado. Com respeito a essa situação, diz eu e não o Senhor. Parece que o texto não é inspirado. Parece que Paulo está falando de si mesmo. Mas não é. O texto é divinamente inspirado por Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas que os homens santos e escolhidos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque ele está dizendo: olha, com respeito a essa situação, diz o Senhor, porque Jesus já tinha falado. É como se eu estivesse pregando aqui. Com respeito a isso, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Com respeito a isso, disse-lhe Jesus: o Espírito é o que vivifica, carne para nada serve. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Com respeito a isso, Jesus Cristo diz que aquele que ouve a minha palavra e crê no Deus que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então era como se estivesse falando o que Jesus já falou, mas o que Jesus não falou, o que Jesus não ensinou, agora ele está falando. Com respeito a isso, diz não o Senhor, mas digo eu. Então ele estava ensinando a palavra de Deus. Ele estava falando a palavra de Deus, aquilo que Jesus não falou, aquilo que Jesus não ensinou, aquilo que ficou em branco com respeito a Jesus Cristo. Paulo agora está dizendo, Paulo agora está falando, Paulo agora está ensinando. Glória a Deus, glória a Jesus. Esse capítulo, do verso 1 ao 11, ele vai falar sobre pessoas cristãs, com respeito ao casamento cristão. Do verso 12 ao verso 24, ele vai falar com respeito ao casamento entre um cristão e um não cristão. E do verso 25 ao 40, ele vai falar com respeito aos não casados. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E nessas falas do apóstolo Paulo, nós sabemos, irmãos, que o casamento, a instituição sagrada, constituída pelo Senhor, por Deus, lá em Gênesis, nós podemos ver Gênesis 2, verso 18 e verso 21, quando o Senhor olha para o homem e diz que não se achou adjuntora para ele, e ele estava só. Deus tinha feito todos os animais, cada um tinha o seu par, tinha o seu casal. Porém, o homem não se achava adjuntora. Aí agora Deus tomou a iniciativa e faz com que caia sobre o homem um sono pesado. E ele dorme, e da costela do homem Deus faz uma mulher. Nos diz a palavra do Senhor que ele tira a costela do homem, no lugar ele coloca, fecha com carne, e daquela costela ele faz uma mulher. E quando o homem acorda daquele sono e vê aquela mulher, ele diz: essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada, foi tomada. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Deus faria uma adjuntora, uma companheira, que estivesse ao seu lado e que fosse idônea. E a palavra do Senhor nos diz que a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua, e a tola com as suas próprias mãos faz o quê? Destrói. Então tudo depende de você. Aleluia.
A palavra do Senhor nos diz que a mulher é como uma videira frutífera ao redor da sua casa, que dá muitos frutos. Porque, meus amados e queridos irmãos, esta palavra está ligada diretamente à mulher ter muitos filhos, mas dá muitos frutos de justiça. É uma mulher que age com sabedoria, é uma mulher que age com paciência, é uma mulher que age com temperança, é uma mulher que age com conhecimento, é uma mulher que sabe falar na hora certa, mas é uma mulher também que sabe ficar calada na hora certa. Aleluia. Louvado seja Deus. É como uma videira frutífera ao lado da sua casa, que dá muitos frutos. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando Adão viu aquela mulher do seu lado, Adão disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E aí ele diz: olha, sairá o varão da sua casa, unir-se-á a sua mulher, a sua esposa, e os dois serão o quê? Um só. E o que Deus uniu, não separa o homem. Então, se Deus está nesta união, irmão, se Deus está neste casamento, se Deus está nesse lar, aleluia, não tem quem possa separar este casal. O que Deus uniu, o homem não separa. Se Deus está no meio desta situação, desta união, deste convívio, aleluia, 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 esta união é abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, família, irmãos, é projeto de Deus. Primeiro lugar, aqui nesse texto nós aprendemos, meus amados e queridos irmãos, que o casamento é monogâmico, é entre duas pessoas. Em primeiro lugar, se não vejamos, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Com respeito, essa palavra, não tocasse em mulher, é uma palavra ilustrativa, uma palavra efêmera, é um eufemismo que Paulo usa aqui para falar com respeito à união, ao casamento, com respeito a esta situação, com respeito ao que vocês me escreveram, o que vocês me perguntaram, se é realmente isso que vocês estão falando. Bom seria que o homem não se casasse. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Então, por causa da prostituição, se você não tem o dom de ficar solteiro, o dom do celibato, que nós vamos ver aqui lá na frente, que o celibato quanto o casamento são dons de Deus. Paulo vai dizer: eu queria que todos vocês ficassem solteiros, tivessem o dom que eu tenho, mas cada um tem um dom conforme Deus o deu. Cada um tem o seu dom. Meu dom é ficar sozinho e fazer a obra de Deus. É dom, não é obrigatório, não é compulsório. É dom de Deus, é carisma. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós aprendemos nesse primeiro versículo que o casamento é monogâmico. Monogâmico. Porque é entre duas pessoas. É um jardim fechado.
Casamento é um jardim fechado entre duas pessoas, não cabe uma terceira pessoa dentro de um casamento. Não cabe, queridos. Nem mesmo o Juninho, viu? O Juninho. Tem muita gente que usa a tese do Juninho e da Juninha. Não, marido, hoje o Juninho vai dormir conosco aqui. Vou botar ele bem aqui no meio. A Juninha também vou botar bem aqui no meio, mas não dá certo, irmãos. Não dá de jeito nenhum. Casamento é entre duas pessoas, queridos. É monogâmico. Em segundo lugar, casamento é heterossexual. Se não vejamos, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Então, casamento é heterossexual, é entre duas pessoas de sexo opostos. É entre um homem e uma mulher. Este é o casamento aprovado e constituído por Deus, é um casamento heterossexual. E também, queridos, vamos aprender no verso 3, que o casamento é dívida. É dívida, viu? Se você casou, você agora é devedor. Tanto para o homem como para a mulher. Olha, as mesmas implicações para o homem aqui são as mesmas implicações para a mulher também. Aqui não tem esse negócio de balança pesando por um lado mais do que para o outro, não. Aqui os direitos são iguais. As implicações são iguais, os direitos são iguais. O apóstolo Paulo está falando aqui que casamento é dívida. É dívida, querido. É dívida, meu amado. Olhe para sua esposa aí, se ela estiver aí, e diga: eu sou devedor seu. Olhe para o seu esposo, se ele estiver aí, e diga: eu sou devedor seu. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Olha aqui, ó. O marido pague a devida benevolência e da mesma sorte a mulher. Pague também ao marido. Tá certo? Então você é devedor da sua esposa. Esposa, você é devedora do seu marido. Então, antes de tudo, de qualquer problema, de qualquer situação, de qualquer confusão, lembre-se desta palavra, que você é devedor dela, que você é devedor dele. Então pague com carinho, pague com respeito, pague com paciência, pague com amor, pague com afeto. Aleluia. Louvado seja Deus. Pague com tudo isso. E Deus vai estar no meio do teu casamento. Deus vai estar no meio da tua casa. Aleluia. Você será próspero. Você será próspera. Louvado seja Deus. Paz haverá neste lar. Glória a Jesus. O salmista Salomão, no Salmo 127, ele diz, que os filhos, eles são como herança do Senhor, são herança do Senhor, são como flecha na mão dos guerreiros, Os guerreiros, quando saem para a luta, para a batalha, eles atiram aquelas flechas, eles não ficam com elas. Dificilmente eles desperdiçam flecha. Bom guerreiro. Mesmo jeito é os pais. Não criamos filho para nós, irmãos, mas para eles estarem aí neste mundo de meu Deus. Então é preciso saber criar, ensinar.
É tudo com amor, irmão. Com ignorância não ganha nada e nem leva nada e nem vai para lugar nenhum. É tudo com amor. Com amor. Por isso que a palavra de Deus nos diz que aquele que ama, cumpre a lei. Porque quem ama é capaz de cumprir todos os outros mandamentos. Sejam eles qual forem, porque quem ama não vai adulterar, quem ama não vai dar falso testemunho, quem ama não vai se prostituir, quem ama não vai fazer o que é errado, porque ama. Aleluia. Por isso que a palavra do Senhor nos diz: amar a Deus acima de todas as coisas. Glória a Jesus. Aleluia. O segredo do crente ser um crente campeão e vencedor, aleluia, não é, meus amados e queridos irmãos, ele orar é muito bom, não é ele fazer muitas esmolas, fazer esmola é bom, não é ele ser muito atencioso, não é ele ser, aleluia, uma pessoa dada, carismática, conhecida, mas o segredo para o crente estar firme, em pé e vencer as lutas, as pelejas, a guerra e a batalha, é amar a Deus. É amar a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Este é o segredo para o crente ser vencedor. Glória a Jesus. Aleluia. Então pague, meu querido. Oh, meu Deus, a partir do momento que eu casei, já estou devendo, Jesus. Meu Deus, não basta as Casas Bahia, um Ponto Frio, e também as lojas Colombo e Amarabras. Oh, meu Pai, ainda tem mais dívida para mim. É desse jeito, irmãos. Quando casei ali em São Paulo, fui o primeiro a chegar. Saí de casa às 5 horas da manhã. Cheguei à fila, me disseram, me orientaram: olha, você vá cedo porque a fila dobra 2 quarteirões. Aí eu fui 5 horas da manhã, já tinha costume mesmo de acordar cedo ali em São Paulo, um frio. Cheguei lá, e aí fiquei bem na frente. Quando eu acabei de chegar, chegou outro. Ele disse: olha, isso aqui vai encher de tanta gente que você não imagina. A fila vai dobrar. Aí eu disse: eita, ainda bem que eu vim. Quando deu 7 horas, a fila, irmãos, era imensa, grande demais. Eu fui abençoado, irmãos. Deus me abençoou, aceitei a Jesus. Lá em São Paulo, os irmãos tomaram conta de mim, fizeram meu casamento. Fizeram na igreja, no religioso, fizeram uma festa, tudo, não gastei muita coisa não, tudo foi eles que fizeram, gravaram, tinha fita, tinha tudo, porque extraviou a fita, mas gravaram, tiraram foto, deram festa, rapaz, foi tanta coisa. E aí, quando eu cheguei, chegou a hora. E nada da noiva chegar. E a fila grande. E apareceu um homem lá e disse: olha, o noivo que a noiva não chegou, vai lá para o final da fila. Eu olhei para ele assim: eu vou, mas é para casa. Porque se ela não chegar, se ela não chegar, meu Deus, vai ficar para depois. Essa fila aqui eu não pego não. Nos 48, irmãos, a noiva chegou. Quando o homem já estava dizendo, e eu já estava vendo aonde era que eu ia pegar o ônibus de volta, ela chegou. Eita, glória a Deus. Aí deu certo, viu, irmão? Deu certo. Eu digo: eita, mulher. Meu Deus, quase. Glória a Deus. Mas graças a Deus, meus amados,
Graças a Deus por isso. Então, como eu estava falando para os irmãos, foi muita bênção, muita glória. E aí o Senhor veio só abençoando, abençoando. Que eu falei assim, oh meu Deus, se eu soubesse que casamento era tão bom assim, tinha casado antes. Porque eu ia trabalhar, ia trabalhar cedo, chegava de noite, estava ali tudo, um suquinho ali feito de laranja, tinha ali a comidinha da hora, tudo, roupa limpinha e tudo mais. Eu digo, eita meu Deus do céu, mas é muito bom, glória a Deus, aleluia. Então, queridos, foi muita bênção, e é muita bênção, né? Não vou dizer que não tenha, né? Aqui e acolá, algumas demandas, mas isso tudo é resolvido no Senhor Jesus. Vamos lá, o verso 4. Nosso tempo já está encerrando, também não vou ultrapassar o tempo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos fraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para que vos aplicais a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então o apóstolo Paulo vai dizer aqui que tudo tem que ser, irmãos, antes de tudo, combinado, né? Entre o marido e entre a mulher. Não vos fraudeis, ou não vos enganeis uns aos outros. Em uma situação no qual o marido ou a mulher venha apartar-se um do outro, a não ser por motivo de oração. A não ser que seja por motivo de oração, combinado um com o outro. Não existe esse negócio de você não falar nada com seu marido, ou você não falar nada com a sua esposa, e de repente dizer, olha mulher, tu fica para aí que eu fico para cá, e eu vou fechar a porta aqui do quarto por dentro, e tu vai dormir lá na casinha do cachorro, e eu vou dormir aqui, eu não quero nem saber. Não existe isso, irmão. Não existe. Não existe, porque tudo tem que ser combinado com consentimento mútuo, certo? Para que os mesmos venham se aplicar à oração, com um propósito de oração. Pode ser que alguém esteja passando por uma situação, e aí, nesta situação, você e a sua esposa decidiram, o casal decidiu, o cônjuge decidiu orar, se aplicar a oração, por algum tempo, não por muito tempo, mas por um tempo determinado, ou seja, ele resumido, para que vos apliqueis a oração, com um propósito, porque ficar falando coisa para o marido, ficar falando coisa para a esposa que não é verdade, isso é usurpação, isto é fraude, é fraude. Certo? Então, tem que ser por consentimento mútuo, combinado, conversado, falado. O verso 5, verso 6 que diga. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Permissão é um acordo. É uma conversa, é um diálogo. É um diálogo, irmãos. Não tente o seu marido. Não tente a sua esposa. Não vos fraudeis uns aos outros. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Então, naquela situação, Paulo queria que todos fossem como ele.
Mas ele vai dizer que cada um tem o seu próprio dom. Um de um jeito e o outro de outro. O que ele quer dizer? Que o dom que Deus deu para ele era ele estar solteiro fazendo a obra. Mas nem o ficar solteiro é pecado, como também o casar também não é pecado. Não existe esta cogitação. Agora, se apegar a um celibato compulsório, obrigatório, que não seja de livre e espontânea vontade, é errado. É errado. Então, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Digo, porém, aos solteiros e viúvas que lhes é bom se ficassem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, que é melhor casar do que abrasar. Então, irmãos, aos solteiros e às viúvas, ele está dizendo, seria bom que vocês, tem palavra aqui para todo mundo, ficasse solteiro, mas se não é possível, analise, faça uma análise da situação. Se não for possível você ficar solteiro, case-se. É melhor casar do que abrasar. No nosso meio não pode, não pode, né? Não pode. Então, case-se, avie, se apresse, comece a trabalhar, comece a colocar um objetivo, orar a Deus e pedir para Ele preparar, viu? Pedir para Ele preparar, porque Ele prepara. Deus é poderoso, irmãos. Deus prepara. Eu estava lá em São Paulo. Deus preparou uma teresinense para mim, eu lá em São Paulo, sem eu conhecer ela. Está aqui, ela aqui. No meio de 110 jovens. E uma igreja que tinha mais ou menos umas 400 pessoas. Não era a igreja sede, era uma congregação normal como essa. Só que a mocidade era 110 jovens. A banda era 110 componentes. E Deus preparou. Eu, sendo daqui de Teresina, Deus preparou a teresinense lá em São Paulo para mim. Então Deus prepara ou não prepara? Prepara. Tem um ditado que diz que as pedras se encontram. E uma certa feita eu me perdi lá no metrô Itaquera, em Teresina, lá em São Paulo, que diga, e desci na estação Tatuapé, me perdi dela, ela lá no muita gente, parece que é uma fábrica de gente ali dentro daquele metrô, muita gente, ela passou na catraca, quando eu olhei que eu fui passar, já não vi mais, aí me perdi, mas ela tinha me falado que trabalhava num apartamento de uns turcos, de uns libaneses, aí na estação Tatuapé, aí eu fui, desci na estação Tatuapé. Quando eu desci, que eu andei um quarteirão, que eu olho para o outro lado da rua, eu encontrei meu irmão, um irmão meu, daqui do Piauí, de Teresina, perdido também, tinha saído atrasado por serviço, e tinha se perdido, não sabia mais onde era o serviço. Aí a gente se encontrou, lá em São Paulo, ele perdido e eu perdido. Ele saiu, ele morava em outro bairro, eu nem sabia se ele estava por ali ou se não estava. Vocês veem como as coisas acontecem, né? Aí eu fui pelas informações e tal, perguntando nos prédios. Não, a mulher que é libanesa é essa senhora bem aqui. Quando eu fui lá, encontrei ou não encontrei? Encontrei. Então é assim, irmãos, as coisas acontecem, Deus prepara, Deus faz maravilha, mas se você ficar aí com o braço cruzado, com a cara fechada, olha, ó, ei, meu amigo, quando eu estava na mocidade, meus olhos assim, chinesinho assim, às vezes, só de olhar assim, ó.
Aí quando eu encontrei, certo? Aí agora eu disse, não, agora eu vou trabalhar. Orar a Deus, se for da vontade de Deus, Deus vai preparar, vai fazer o impossível aqui. De repente, irmão, já comprei, foi tudo, geladeira, armário, mesa, tudo enquanto. E deixei guardadinho lá. Aí chegava e mostrava para ela, ó, armário bonito. Olha a sandália zona bonita. Queria receber não, disse que era coisa que eu estava fazendo. Eu digo, não, eu sou crente, rapaz. Aleluia. Então, irmão, Deus prepara tudo, amém? Não vou mais adiante, vou ficar aqui nos jovens, né? Eu fiz um panorama, começando trás para frente, e graças a Deus. Deus abençoe, não dá para ir mais adiante. Meus queridos, vamos ficar de pé, eu quero fazer uma oração pelas famílias. Presbítero Mar, faça essa oração. Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Tivemos aí uma palavra falando sobre casamento. Casamento é uma coisa que foi dada por Deus. Inclusive ele diz na sua palavra que cada um tem a sua própria mulher, né? O apóstolo Paulo falou isso. Então vamos agora orar pela família, que a família é uma instituição criada por Deus. Foi Deus quem criou a família. E vamos orar agora pela família, pelos filhos, nossos filhos, porque estamos vivendo em um mundo que só Deus pode nos dar a vitória, através de nossas orações, buscando a presença dEle, para que possa nos abençoar, abençoar a nossa família. Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graças, Senhor, por esta palavra, nesta noite, em que aqui temos aprendido um pouco, Senhor, da Tua palavra, que foi transmitida pelo Teu servo, o anjo da igreja. Pai querido, que tudo que foi falado aqui nesta noite, esta palavra que foi pregada, possa ficar guardada em nossas mentes, em nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Pai querido, agora nós te pedimos uma bênção toda especial, Senhor, sobre a nossa família. Oh Pai, abençoa, Senhor, a tua igreja, que todos possam, Senhor, aleluia, saber, oh Pai, instruir os seus filhos, saber, Senhor, criar no temor da tua palavra, no ensino da tua palavra, Pai querido, para que possa, Senhor, quando crescer, Senhor, não se desviar deste caminho, mas que possam, Senhor, continuar glorificando, exaltando o teu nome, pois só tu, Senhor, é digno de toda honra, toda glória, todo louvor no céu e na terra. E assim, meu Pai, abençoa todos que se fez presente nesta noite e as suas famílias, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.